Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, mais uma vez tô aqui no meu cantinho, na minha bagunça organizada, que só eu entendo. Mas eu vim falar pra vocês. Primeiramente eu vim agradecer, né, pelo vídeo que eu postei do Tá Tudo Bem. Não esperava que muita gente ia me mandar mensagem depois falando que precisava ouvir aquilo. Fiquei surpresa. Cheguei até a chorar com algumas mensagens. Eu falei, meu Deus, né? Eu achei que era alguma coisa pra mim. E confesso, eu vim mais gravar esse vídeo hoje pra dar um relato. Eu gravei aquele vídeo, pra quem assistiu sabe do que eu tô falando, e quem não assistiu vai assistir, tá bem do coração mesmo, bem espontâneo. E esse vídeo hoje também vai ser um vídeo assim, eu acredito, bem espontâneo. Eu tava fazendo um trabalho da faculdade e aí tive uma ideia, eu falei, não, por que não gravar, né? Mas sobre aquele vídeo, eu gravei ele e falei, talvez seja um vídeo pra mim mesmo, que eu tenha que assistir ele daqui uma semana, um mês, né, 10 anos, enfim. Gente, acredite, eu gravei na terça, na quinta-feira, tudo que eu falei no vídeo aconteceu. Eu estava no meio de um atendimento, eu fiquei sem força, sem internet. Meu Deus, quase tive um infarto. E aí na hora eu lembrei, não foi na hora não, primeiro me desesperei, ai meu Deus, o que eu vou fazer, não sabia o que eu fazia. Terminei o atendimento, usei o celular daí, né, peguei a internet do celular, terminei. E depois que eu terminei eu falei assim, para sua louca, pra que ficar neurótica desse jeito, tá tudo bem. Como eu disse naquele vídeo, que controle eu tenho da internet? Nenhum. Que controle eu tenho da força? Nenhum. E eu me desesperei. E aí vi o desespero da minha mãe também, porque na empresa que ela trabalha, como foi dia 1º, né, que aconteceu isso com a gente, é fechamento na empresa, então ela precisava da internet e a gente ficou sem internet. E ela chorava, desesperada também. E aí, antigamente a gente ia no vizinho e pedia uma xícara de açúcar, né? Hoje a gente vai no vizinho e pede a senha do Wi-Fi. Como a gente ficou, a internet caiu, não voltava, a força piscou assim e voltou, mas a internet caiu, não voltou. E aí deu um problema no poste. Aí até a empresa vir, arrumar, enfim. A gente pediu a internet do vizinho emprestado e deu tudo certo. No final, sobrevivemos. Bom, mas eu não vim falar sobre isso não. Vim também falar, agradecer mais uma vez pelas mensagens, que foi muito bom pra mim. Mas hoje eu tava fazendo um trabalho da faculdade com o tema sonhos. E aí eu falei, olha, acho que é um tema legal pra eu gravar sobre sonhos, sobre acreditar nos seus sonhos. Não sou a melhor pessoa do mundo pra falar isso, gente. Falo com propriedade, porque o Vitor mesmo fala pra mim, será que algum dia você vai falar assim? Ele fala pra mim assim, né? Gi, será que algum dia você vai falar pra mim, é aquilo que eu pensei deu certo? Porque eu sou muito pessimista, eu penso muito no pessimismo. Mas eu vou justificar, e não tô falando que tá certo fazer assim, viu, gente? Eu sei que eu tô errada, mas eu prefiro assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Nem dá pra perceber por conta da mão, né? Como diz o Vitor, se amarrar minha mão eu nem falo, porque eu tenho que me expressar. E quando eu tô nervosa, então, que eu tô falando alguma coisa, eu começo a fazer assim, ó. Vocês não têm noção. Então a minha mão fala por mim. E ele comentou comigo esses dias sobre isso, né? E eu falei pra ele assim, eu falei, olha, eu prefiro pensar que vai dar errado, porque se der errado, eu tava preparada pra isso, do que eu pensar, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e no final dá errado.
Aí ele deu risada, ele falou, você é louca pensar desse jeito. Posso ser mesmo, mas também isso não interfere, você pensa da forma que você quiser, não é isso que eu quero falar. Cada um tem o livre arbítrio para pensar como quiser e fazer aquilo que bem quiser. Não é isso que eu vim falar, não. Vim falar sobre eu mais uma vez. E hoje no trabalho, né, eu falei assim, olha, por que não, né? Então eu vou falar algumas coisas que vocês não sabem. Acho que eu cheguei a comentar algumas vezes no vídeo, mas não tão profundo assim. Como vocês sabem, eu faço psicologia, mas eu tinha como vontade e sonho fazer gastronomia. Como já disse em vídeo, não vejo isso como uma profissão pra mim, mas como um hobby. Como vocês sabem, né, depois do vídeo do pão de mel, que repercutiu aí, por aqui também, deu ibope, mas há uns 5 anos atrás, eu fiz alguns cursos de gastronomia. Não vou falar que é curso de gastronomia, mas curso de cozinha. Aprendi a fazer doces personalizados e doces finos. Então docinho de casamento, sabe? Essas coisas, como dizem aqui, cheio de 9 horas, cheio de enfeite. Aprendi a fazer. Aprendi a fazer bolos de festa. Então, aqueles bolos de casamento, bolo de criança, de pasta americana, isso e aquilo. Mas eu não faço, na verdade, né? Faço só na minha casa mesmo e não é por isso que o Vitor fica bravo, porque eu não acredito que o meu é tão bom. Já esse curso eu fiz junto com a minha tia, né? Com a minha madrinha uma vez. E ela levou à frente, então ela faz doce, ela faz bolo, ela vende e é uma delícia os doces dela. E ela fez o mesmo curso que eu, mas ela acreditou nela e eu não acreditei em mim. Então, temos duas opções aí a ser, dois exemplos, né? E também fiz um curso sobre comida de boteco. Quando o Vitor ficou sabendo, e não faz muito tempo que ele ficou sabendo, ele ficou com 2 ael pra minha cara, assim, tipo, como você nunca me disse isso? Pois é, nunca tinha falado pra ele em 4 anos de namoro. E aí eu contei pra ele que eu já tinha feito tudo. E quando eu contei, despertou um negócio aqui dentro, tipo uma sementinha que tava ali, eu joguei um pouquinho de esperança nela e ela brotou. E aí eu falei assim pro Vitor, Vi, faz muito tempo que eu não faço bolo. E às vezes assim, chega meu aniversário da minha mãe, do meu pai, assim, eu faço bolo, mas é só pra gente de casa e se der certo tudo bem, se não der nós vamos comer do mesmo jeito. E aí algumas vezes eu cheguei a fazer bolo pra mim, só que o bolo não tinha ficado da forma que eu queria. O bolo rachava, porque eu tinha posto muito recheio, porque eu tinha molhado bastante. E aí, ano passado, no meu aniversário, eu falei, não, eu vou fazer um bolo pra mim, só que eu vou fazer do meu jeito. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o bolo, recheei o bolo, cortei ele, banhei ele no leite condensado, embrulhei e fiz bolo gelado. Pronto, gente, não confeitou, não rachou, não sofri por isso. Mas dessa vez não. Eu contei pro Vitor dos vídeos, não, eu contei pro Vitor dos cursos e ele me incentivou. Aí eu falei, olha, dia 11 de outubro é aniversário do pai dele. Na verdade já foi, eu tô gravando hoje, dia 14. E dia 12 de outubro, que é feriado, é aniversário do meu pai. Aí eu falei, olha, eu vou fazer um bolo. Ele olhou pra minha cara assim, porque eu sou a primeira pessoa a falar, vamos encomendar um bolo? E aí ele falou assim, você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer. Gente, pus na cabeça o bendito do bolo. Acho que faltava mais de uma semana, na verdade, pro aniversário. Faltava mais de uma semana pro aniversário. E eu sonhava com esse bolo, eu não dormia à noite pensando nesse bolo. E ai meu Deus do céu, esse bolo. E ai se esse bolo não saísse da forma que eu tinha pensado. Minha ideia era fazer um bolo com 2 recheios. Na verdade, a primeira ideia era fazer um bolo de maracujá. E aí, como eu comecei a sonhar, a delirar com esse bolo, eu sonhei com um bolo com 2 recheios. E eu nunca fiz. Sempre fiz bolo de um recheio só. E eu falei, por que não hoje não me superar, né? Vamos ver até onde eu consigo. Daí eu pensava, eu falava comigo mesmo. Será que você consegue? Eu duvido que você consegue.
E aí eu pus na minha cabeça e falei, não, eu vou fazer, eu consigo. Eu sozinha parecia uma louca conversando. Falei pro Vitor, olha, eu vou fazer um bolo. E expliquei pra ele, eu falei, eu quero fazer um bolo com 2 recheios. Um recheio de maracujá e um recheio de abacaxi. Aí ele ficava assim, será que você vai conseguir? Não. Você acha que você vai dar conta? Falei, se eu vou dar conta, eu não sei. Mas quando eu estiver fazendo o bolo e eu ver que eu vou conseguir, eu vou continuar. Se eu ver que não vai dar certo, eu vou fazer até onde der. Pronto, ele olhou pra minha cara e falou assim, meu Deus, ouvi você falar isso? Eu falei, acredite. E por fim a gente brincou, né? E aí eu fiz o bolo. Fiz o bolo com os 2 recheios da forma que eu queria. A minha ideia era fazer ele confeitado. Mas assim, destreza, assim, eu não tenho pra fazer aquelas coisas com chantilly, que é coisa mais linda. Na verdade eu ia fazer, mas eu não sei onde eu enfiei. Eu tenho uma caixinha com os bicos, todos os bicos, a coleção de bico pra fazer chantilly, mas não sei onde eu enfiei. Então, não rolou, procurei ela assim, mais ou menos, pra não fazer tanta bagunça, mas eu não achei. Então eu falei assim, quer saber? Vou fazer da forma que eu tinha sonhado. E aí eu falei pro Vitor, eu falei, olha, eu sonhei em fazer um bolo inteirinho de chantilly, passar chantilly a volta inteira do bolo e por cima colocar raspa de chocolate, tipo um floresta negra. E aí o Vitor falava assim, mas será que a gente consegue? Eu não sei, se não conseguir eu vou picar o chocolate e pôr por cima, ué, tá tudo certo. E aí ele me ajudou. Ele ralou o chocolate pra mim, então a gente fez as lâminas de chocolate. Eu fiz uma geleia com a semente do maracujá e eu fiz uma geleia com a polpa do abacaxi. Então piquei e fiz a geleia. E aí peguei, passei chantilly a volta inteira do bolo. E na verdade eu peguei o chantilly e fiz o chantininho, né? Nunca tinha feito também, gente. Foi a primeira vez. Deu certo. Fiz o chantininho, passei a volta inteira do bolo, fiz uma ganache de chocolate, porque no meu sonho, o bolo com chocolate branco, né, eu ia fazer o bolo. O meu sonho, a volta inteira do bolo tinha uns pingos de chocolate derretido escorrido. Tipo quando escorre tinta, sabe? E eu, Vitor, como você vai fazer isso? Eu falei, não sei, mas que eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu fiz. Aí fiz a volta inteira por cima, eu joguei as raspas de chocolate e a geleia. Bom, eu vou colocar umas fotos aí pra vocês irem vendo do bolo. Fiz os 2 com o mesmo recheio, da mesma forma, pra não dar briga. E aí a gente tá em época de pandemia, a gente não pode fazer festa. Então a gente comemorou em casa, eu comemorei com os meus pais. A gente comemorou aqui em casa o aniversário do meu pai e depois na casa do meu sogro o aniversário do meu sogro. Na verdade é o contrário, né? Do meu sogro primeiro e do meu pai depois. Mas vocês entenderam. Bom, Gi, você veio falar do bolo? Não, não vim falar do bolo. Vim falar de uma experiência que eu tive comigo mesmo. Eu me autodesafiei e acreditei que eu ia conseguir. E eu consegui. Não vou falar que o meu bolo ficou uma delícia. Não vou jogar confete pra mim, porque eu sei que o bolo não ficou. E eu tenho muito a aprender com isso. Mas eu me autodesafiei e eu acreditei no meu potencial. Eu acreditei que eu ia conseguir. E hoje eu vim falar isso pra você. Acredite, você consegue. Gi, vou falar pra mim ouvir isso depois. Sei que eu não acredito. A cada 100 vezes, 99,99999, eu não acredito em mim. Mas sempre tem aquele 1%, né? Então, eu só queria passar essa mensagem mesmo. Acredite, você consegue. Dê certo ou dê errado, tente de novo. Eu tentei várias vezes. Não vou falar que ficou ruim, porque mesmo feio ele ficava uma delícia. Porque eu inventava muita coisa. Eu queria fazer a pitanga, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E no final, é sempre aquele, o menos é mais. E nesse, eu sonhei e quis tornar o meu sonho realidade. Eu acreditei que eu ia conseguir fazer aquilo. E eu fiz, gente. E eu fiz. Então, assim, deu certo. A mensagem que eu tenho hoje é: acredite em você. Seja aquilo que for, acredite, você consegue. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, 20 anos, quando você estiver morrendo. Enfim, quando for,
Acredite, você consegue. Faça os seus sonhos se tornar realidade. Gente, eu tô me sentindo nem sei o que, mas eu precisava gravar. E aí eu parei o trabalho na metade aqui, eu falei, não, eu preciso gravar. Como eu falei no começo, eu joguei um pouquinho de esperança na sementinha que tinha no meu coração e ela brotou. E eu precisava falar isso. Então, mais uma vez, eu vim trazer a minha experiência. Falar um pouquinho do outro vídeo, né? Que aconteceu comigo. E como eu já tinha falado no outro, eu não era a melhor pessoa do mundo para falar aquilo. Então, eu vim trazer um pouquinho a experiência de tudo aquilo que eu falei aconteceu comigo 2 dias depois. E dessa vez eu não gravei nada antes. Eu ia gravar o bolo, mas eu ficava... Será que vai dar certo? Mas se não der certo, então eu preferi não gravar. Mas preferi vir gravar agora e contar pra vocês que eu acreditei que eu ia conseguir. E eu consegui, gente. Depois você vê assim... Você vê não, mas não sei também, porque... se todo mundo... De tanto que eu ficava, tá bom, tá gostoso, não sei o que, todo mundo falou que tava gostoso. Mas a pessoa mais importante da minha vida, meu avô. A hora que eu tava fazendo o bolo, ele chegou pra mim e ele falou assim... E isso eu falei que eu vou morrer pro resto da minha vida com essa frase dele. Até me emociona. Mas ele chegou pra mim e ele falou assim... Eu tenho orgulho de você. E aí eu parei assim, eu falei, orgulho, vô? Aí ele, eu tenho muito orgulho de você. Aí eu falei, mas por que o senhor tem orgulho de mim? Aí ele falou assim, quando você quer, você faz. É só você acreditar em você. Você acorda com vontade de comer um pão feito em casa, você vai lá e você faz. Você acorda com vontade de comer um macarrão feito em casa, você vai lá e você faz. Aí isso me deixa com tanto orgulho. Gente, eu ganhei o resto da minha vida com isso dele. Me fez tão bem, mas me fez tão bem ouvir isso. Desculpa o choro. Mas dessa vez eu nem vou cortar o choro, porque não foi de tristeza, nem de desespero, foi de felicidade. Pra quem me conhece de perto sabe que a minha bisa, mãe do meu avô, assim... Eu sinto muita falta dela, hoje ela já não tá mais aqui, né? Então, às vezes eu sonho muito com ela. E as memórias que eu tenho dela é quando ela vinha passar o final de semana na minha casa, ela cozinhava, fazia os pães, sabe, salgado, ela fazia muita esfirra, essas coisas. Então eu lembro muito dela por isso. E às vezes eu acordo e falo, nossa, hoje eu sonhei com a Bisa e eu lembrei do pão dela. E como diz o Victor, que ele tá lascado se um dia eu engravidar, porque eu sempre fico com vontade de quem de comer coisa de quem fazia e já morreu, ou de comer alguma coisa daquele que mora lá na China. Dele, ai, Giovana, só você. E assim, sempre que eu tinha vontade de comer o pão da minha bisa, a gente comprava das irmãs do meu avô, que elas fazem, né? Ou então a minha tia fazia, mas não era o pão da minha bisa, sabe? Nunca foi. Não substituía o sabor. Até o dia, pra quem não viu, tem a receita aí, que eu inventei de fazer um pão. E meu avô falou a mesma coisa pra mim, ele falou assim, eu tô comendo o pão da minha mãe. Gente, só falta eu pintar essa receita na parede do meu quarto, porque eu guardo ela comigo pro resto da minha vida. E foi uma receita que eu achei na internet, eu mudei, porque eu achei que ia ficar melhor. E realmente, o pão é o pão da minha bisa. Então, mais um exemplo que eu tô dando. Acredite que você consegue. Acredite em você, acredite no seu potencial. Bom, aquilo que eu tinha pra falar eu falei, do coração mais uma vez. Eu acho que é isso que importa. Deixa um comentário aí se você também é assim. Que mais? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Manda esses vídeos para aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Porque eu precisava e nada melhor do que você mesmo falar pra você, né? Então, compartilha esse vídeo, me ajuda aí. Como vocês sabem, o YouTube pra mim é um sonho e eu tô realizando desta forma. Pra quem não me segue no Instagram, segue lá. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, acredite
em você. Você consegue.